Como esse não é um curso comum de Figma, e a ideia é ser o melhor curso de Figma aqui do Brasil, eu quero mostrar para vocês alguns truques que o pessoal do Figma usou na página inicial deles e que eu gostaria que vocês levassem isso em frente como aprendizado para usar nos projetos de vocês, beleza? Então vamos lá, Figma. Existem dois elementos interativos aqui que têm um destaque sobre todos os outros. Então, o primeiro deles é esse aqui. Então, comece de graça. E o outro elemento interativo que tem destaque é esse aqui também. Comece de graça. E aí, o segundo elemento interativo que tem mais destaque é o login. Então, o que eles pensaram aqui? Qual foi o pensamento aqui nessa parte? Que se você está entrando e vendo essa página inicial do Figma.com, ou você não fez o login, ou você não tem o cadastro. Então, eles pensaram assim, tá, a pessoa que ainda não fez o login, ela já sabe onde ela vai clicar para ela começar a fazer o login. Mas a pessoa que ainda não fez o cadastro, a gente precisa convencer a ela que o Figma é uma ferramenta ideal para essa pessoa, né? E que também a gente precisa facilitar esse ingresso da pessoa na plataforma. Então, olha só o que eles fizeram. Nada aqui é à toa, pessoal. Por isso que eu estou tirando esse tempo para mostrar para vocês isso, tá? Olha só esse texto. Comece de graça. Como assim? Tá, e o que é importante nisso? Quando a gente coloca a palavra de graça, ou comece de graça, além da gente ter esse call to action, né, de comece, né, faça, compre, a palavra de graça diminui o risco de comprometimento da pessoa. Então, ela pensa assim, tá, é de graça, eu não vou perder nada. Se isso aqui não for ideal para mim, então não custa nada tentar. É esse famoso, né, não custa nada tentar. E se você não ficou convencido só dessa primeira parte aqui, você vai descendo e vendo a ferramenta em ação. Isso aqui é outro ponto muito importante de você ver como é que essa ferramenta se encaixa e como ela agiliza o seu dia a dia, né? Tem essa parte muito importante de trazer a comodidade para a pessoa. Então, a gente vai descendo aqui, então tem toda essa questão de informação, de mostrar para a pessoa. E no final, a gente tem de novo aqui, ó, comece de graça. Tá? Então, só para você ver como isso aqui foi pensado para convencer a pessoa que ainda não teve um cadastro. E aí, novamente, né, a gente tem aqui esse botão que ele fica fixo. Então, por exemplo, você não precisa subir para apertar aqui e começar de graça. Ou você não precisa ir para o final da página para clicar. Então, por isso que muitas vezes o comece de graça, o botão comece de graça, ele fica em dois lugares, justamente para acomodar esse caso, da pessoa estar no meio do caminho e não ter um botão para clicar. Então, vamos clicar. E aí vai abrir essa modal aqui, tá? Então, se você já tiver uma conta no Google, você pode continuar com o Google. Ou se você não tiver, você quiser usar um outro e-mail, você vai colocar o seu e-mail e senha e simplesmente vai clicar em criar conta. E a sua conta no Figma já vai estar criada. Eu quero que você observe que foi muito fácil de você fazer o seu cadastro. Você simplesmente digitou o seu e-mail e sua senha. E aí você fez o seu primeiro login e você vê essa tela. Essa parte que você está passando agora se chama de onboarding, que é como se fosse um boas-vindas do sistema. Eu sei que pode ser muito comum você fazer cadastro em sistemas ou em aplicativos, em sites, onde você coloca o seu e-mail, sua senha, você coloca onde você conheceu eles, você preenche um monte de dados e só depois você vai fazer o cadastro. E aí, quando você entra, você também precisa responder um monte de outras coisas. Então, olha só como é que o Figma ele simplificou esse processo de cadastro à plataforma. Ele separou isso em etapas. Então, olha, o primeiro passo é você fazer o cadastro. O segundo passo é você personalizar essa ferramenta para você. Então, isso ajuda a dar uma percepção muito menor de esforço, porque você não vê aquele monte de formulários que você precisa responder. Então, como essa parte aqui do onboarding é mais posicionada para você fazer a personalização da sua experiência dentro do Figma, a gente tem aqui essas perguntas. Olha, qual que é o seu nome? E embaixo a explicação para o que essa informação vai ser usada. Para você ver que não é simplesmente botar isso aqui para ser para o pessoal de marketing, né? Para você ver que você vai tirar algum valor de dar essa informação para o Figma. Então eu vou colocar aqui o meu nome. Eu espero que você coloque o seu também no seu primeiro login. E olha só que coisa interessante.
Aqui do lado você vê como se fosse um mockup, né? Como se fosse um exemplo da interface do Figma com o ponteirinho do mouse e o seu nome aqui do lado. É muito curioso porque isso aqui, ó, é como o seu cursor vai aparecer quando você estiver num documento do Figma com mais gente. Então, o seu ponteirinho para as outras pessoas vai aparecer assim, né, com esse negocinho e o seu nome embaixo. Então, esse é um toque muito legal para a experiência, né? Quando você faz um input, você coloca um dado no sistema e o sistema te dá uma resposta sobre esse dado que você está colocando. E o toque de gênio aqui é colocar no contexto do produto que você vai estar usando. Então, se você olha aqui em cima, está até escrito, olha, o primeiro arquivo do Luiz Arthur Logo. Então, vamos continuar para a próxima etapa. Oi, Luiz, que tipo de trabalho você faz? Aqui tem outra coisa interessante também. Então, a gente vê que tem o seu nominho, né? E atrás, olha só que legal. A parte de trás muda conforme a área que você trabalha. Então, se eu desenvolvo software, vai aparecer o Dev Mode no Figma, que a gente vai aprender a usar. Se eu sou estudante, aparece uma ferramenta caneta. Se eu sou de design, aparece os componentes de design. Se eu faço parte de gestão de produto, a gente tem um fluxo. Se eu faço pesquisa de usuário, eu vejo aqui um exemplo de uma tela com um botão de like, um símbolo de like e um comentário. Se eu sou um educador, aqui aparece como se fosse uma paginazinha. Se eu sou de marketing, aparece como se fosse uma homepage. E aqui em outros, um símbolo da Apple antigo, que é mais uma gracinha. Eu quero que vocês percebam outra coisa, tá? Que se você fosse passar adiante, você talvez não perceberia. Eu vou desmarcar esse outro. E olha só essa ordem. Desenvolvimento de software, estudante e design. Você está vendo que a ordem desses itens ele mudou? É porque tem um fenômeno quando a gente faz pergunta para as pessoas que elas têm a chance delas botarem qualquer coisa e apertarem continuar. Você mesmo já deve ter feito, eu também já fiz isso várias vezes. E aí quando a gente coloca esses dados dessa pergunta num gráfico, a gente acaba notando que a primeira opção ela costuma ter um número imenso de respostas, né? Ou então a que fica mais perto do botão de continuar, ela costuma ter um número imenso de respostas. Então, para normalizar essa aberração, por causa desse fenômeno das pessoas simplesmente apertarem no próximo sem ler, eles colocaram aleatório. Então, se você clicar aqui em marketing sem ler e apertar em continuar, isso que você fez sem pensar vai ser anulado pela outra pessoa que clicou em gestão de produto sem pensar ou em gestão de software sem pensar. E esses dados, eles meio que se normalizam por causa dessa ordem aleatória, tá? Então vamos continuar. Aí aqui a última pergunta. Olha, uma última pergunta antes de você começar a construir. Ou seja, eles percebem que você vai ficando cansado de responder um formulário. Então eles vão falar assim, olha, essa é a última, tá? Pode ficar aliviado que essa é a última, pode responder tranquilo. Você já usou produtos do Figma antes? E aqui a regra, né? Selecione apenas um. Olha só que legal também o que eles colocam. Se você colocar sim, muitas vezes, eles colocam uma coroinha aqui, falando tipo, olha, esse cara aqui, ou essa pessoa, essa mulher aqui, é o rei do Figma. Ou se você coloca, não, é minha primeira vez. Aí aqui coloca tipo um item de ideiazinho, de tipo assim, olha, você está aprendendo a mexer, né? Eles podiam colocar uma chupetinha, alguma coisa assim, mas ia ficar meio... Sabe? Ia ficar meio ofensivo. Então eles colocaram uma lâmpadazinha e ficou bem bacana. E aí, quando você terminar de responder, você aperta em Finish, né? Que é terminar. E aqui é a interface inicial do Figma, beleza?